Olá, irmãos. Espero que essa palavra seja abençoadora, que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, que você possa se afastar cada vez mais do mal, do pecado, da tentação, se aproximando do Senhor, dando ouvidos à sua palavra, conversando com o Senhor em oração, tendo comunhão com os santos na igreja, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 2. O texto nos diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nesse versículo nós percebemos mais uma prova da maneira correta de amarmos os filhos de Deus ou os irmãos. No capítulo 4 de 1 João, o apóstolo João menciona os irmãos por esse título, irmãos. Aqui no capítulo 5, ele usa uma expressão que traz para nós uma responsabilidade maior e um privilégio maior, pois esses que amamos, esses irmãos, na expressão aqui colocada, são filhos de Deus. Há um peso maior, como é descrito no versículo 1 desse mesmo capítulo. Se nós amamos a Deus, amamos também o que é gerado por Deus, o que é nascido de Deus. Então há um peso maior aqui nesse capítulo quando ele diz: amem os filhos de Deus, amem os que são nascidos de Deus. E talvez fique a indagação em nossas mentes, a pergunta em nossas mentes: como é que eu vou saber que eu estou realmente amando os filhos de Deus? Que eu estou realmente amando os irmãos em Cristo? Como eu vou saber se realmente eu estou cumprindo a vontade do Senhor? É isso que o apóstolo João está respondendo nesse versículo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Qual seria então a forma de nós podermos reconhecer que amamos os irmãos, que amamos os filhos de Deus? Aqui ele dá duas evidências para percebermos que amamos os irmãos, que amamos os filhos de Deus. Talvez a resposta possa parecer um pouco distante do que geralmente nós esperaríamos. Talvez nós esperássemos uma resposta que envolvesse: cuide do seu irmão, faça o bem para o seu irmão. Isso está envolvido e foi muito falado no capítulo 4. Mas aqui nesse versículo do capítulo 5, ele menciona uma outra forma de percebermos que estamos amando os irmãos. Perceba: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Parece até meio distante, né? Se nós pensarmos que não estamos amando diretamente aos irmãos. Mas é justamente o contrário. Pelo fato de amarmos a Deus, nós amaremos os irmãos. É isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 5. Quando ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então nós percebemos aqui com este versículo que é possível amarmos os irmãos através do amor ao próprio Deus. É possível nós estarmos amando os irmãos ao amarmos a Deus. Pois se nós realmente, de fato, estivermos amando a Deus em sinceridade de coração, a consequência clara, óbvia e lógica disso é que nós amaremos tudo o que está relacionado a Deus. Se Deus é amor, nós estaremos buscando ter mais desse amor de Deus. Se Deus é vida, nós estaremos buscando amar mais a vida e odiar mais a morte, se entristecer com a morte. Se Deus é verdade, nós amaremos a verdade. Nós nos afastaremos da mentira, nós odiaremos a mentira, nos entristeceremos com a mentira. Da mesma forma, se nós amarmos a Deus e Deus ama os seus filhos, nós também buscaremos amar os filhos de Deus. É uma consequência. Então, se nós quisermos ter essa consciência, se quisermos demonstrar mais amor para com os nossos irmãos em Cristo, amemos mais a Deus, de coração sincero, em comunhão com Ele. E nós perceberemos como os nossos relacionamentos com os nossos irmãos serão mais leves, serão mais produtivos, mais amorosos, porque estaremos amando ao Senhor. Uma segunda evidência que o apóstolo João coloca aqui para percebermos que amamos os filhos de Deus é praticar os mandamentos de Deus.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Mais uma vez, pode parecer um pouco distante para nós, mas entenda, nos capítulos anteriores o apóstolo João fala sobre o mandamento de amar ao próximo, sobre o mandamento de amar cada vez mais os nossos irmãos em Cristo. Então, se nós amamos a Deus e se nós praticamos os mandamentos de Deus, nós estaremos amando os nossos irmãos, pois dentro dos mandamentos de Deus existe o mandamento de amar ao próximo. Dentro dos mandamentos de Deus existe o mandamento de amar ao irmão. Então devemos compreender isso claramente. São duas evidências que em primeira mão podem parecer muito distantes, mas elas estão próximas. Se quisermos de fato amar os nossos irmãos, amar os filhos de Deus, precisamos amar em primeiro lugar a Deus. Precisamos obedecer os mandamentos de Deus. E assim nós poderemos amar ao próximo de maneira mais sincera, graciosa, amorosa, cuidadosa. Quer amar mais ao seu irmão? Quer acabar com os problemas do egoísmo, do orgulho próprio, quando se lida com o próximo, quando se lida com o irmão? Ame mais ao Senhor Deus, pratique os seus mandamentos. E você vai perceber que é possível amar ao seu irmão, que é possível demonstrar mais amor para com ele, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que nós podemos ter nele, pela misericórdia do Deus Pai, que nos guia, que nos transforma, e pelo discernimento e iluminação do Espírito Santo. Busque aplicar isso em sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe.